Meu nome é João Heitor Silva Macedo, sou professor do Magistério Público Estadual já há mais de 20 anos, sou professor do Magistério Público Federal de Ensino Superior também na Unipampa, Campus São Borja. Minha formação é licenciatura em História, sou graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, sou mestre em História e área de concentração na arqueologia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em História também pela Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho hoje numa escola pública no município de São Borja, na Escola Técnica Olavo Bilac, e nos cursos de graduação da Unipampa de Ciências Humanas, Ciência Política e Direito. Mas alguns aspectos são bastante relevantes, né? Mesmo dentro de uma historiografia tradicional que contemplava alguns aspectos que se limitavam à história política, à história religiosa e à história econômica, nós podemos destacar dentro dessa perspectiva que divide o Brasil colonial em um Brasil do século XVI, XVII, XVIII e início do século XIX. Eu destacaria sobre o aspecto político a primeira forma de organização política que o Brasil teve, e eu acho que a gente tem que destacar aqui a questão da doação de Sesmarias, sobre o processo que foi criado na Europa ainda na Idade Média, e que passa a ser efetivado aqui no Brasil através da doação de Sesmarias. Esse processo dá início à expansão territorial do território brasileiro, definindo, na verdade, a posse da terra a donatários que recebiam, na verdade, essas cartas de doação lá na Europa ainda e vinham exercer a função de exploração e controle do território brasileiro aqui no início da colonização. Um segundo aspecto também sobre essa história política é a reorganização dessa administração do Brasil com a criação do governo geral, que é muito importante para a centralização administrativa e para um novo investimento da coroa portuguesa no Brasil, quando se estabelece aqui uma administração local chamada de governo geral. Esse governo geral também vem atrelado a um sistema político local que são chamadas as câmaras municipais. As câmaras municipais, para mim, é o aspecto mais relevante desse período colonial, pois ela dá início a uma organização e a uma característica histórica do Brasil que leva ao surgimento dos políticos locais. As câmaras municipais reuniam, então, essa política através da posse da terra e da preservação dessa terra, proteção dessa terra contra invasores e desempenhando o papel da própria coroa portuguesa aqui no território brasileiro, e que começa a criar uma série de mecanismos institucionais para a administração local, fortalecendo então esse poder político local, principalmente aqui no Brasil e no interior do Brasil à medida que a interiorização vai acontecendo, e que recebe a incumbência de legislar na região, de controlar os impostos, de controlar a segurança. E essa Câmara Municipal ela evolui ao longo dos séculos, atravessa todo o período colonial, vai se estabelecer com muita força no Brasil no século XIX e vai dar origem à nossa municipalidade que nós temos hoje. Outro aspecto cultural também que eu destaco com bastante relevância no período colonial é o aspecto cultural e religioso. Nós temos uma instituição estabelecida no período colonial chamada Padroado Régio, estabelecida já a partir da Contra-Reforma Católica e que tem, na verdade, como grande instituição a aliança entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Essa aliança entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica ela é uma aliança muito salutar para o empreendimento colonial português, à medida que a Igreja ficava responsável, na verdade, pelas almas das pessoas que estavam aqui no Brasil. E aí coloca-se como almas todos aqueles colonizadores que vieram para cá, coloca-se os escravos que foram sequestrados da África e os indígenas que estavam aqui. Quem controlava então os aspectos humanos de educação, cultura e disciplina era a Igreja Católica. E sendo a Igreja Católica essa responsável, ela vai ser responsável por todo um desenvolvimento humano que vai caracterizar a própria formação social do Brasil nesse período colonial. Em poucas palavras, eu acho que esses três aspectos podem nos dar uma plena dimensão da complexidade que é falar de Brasil colonial.
Nós estamos falando de uma história de Brasil de 322 anos. Ao se encerrar em 1822, se encerra um ciclo político chamado Brasil colonial, mas as heranças coloniais propriamente dita não se encerram nesse período. As heranças coloniais são mantidas durante todo o período imperial e também no período republicano. Haja vista todas as heranças que nós ainda percebemos na sociedade brasileira até hoje, no século XXI. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns à turma, parabéns ao grupo e à professora pela proposta. Espero ter podido colaborar com a turma com essa uma breve contribuição e análise do Brasil colonial. Um abraço a todos e boa noite.